Perguntaram ao Jorge se ele poderia enumerar 10 dicas de reforma íntima. Dá para fazer ou não? Ou é um seminário? É um 10. seminário? É. Eu posso dar menos que 10, mas posso Tá bom. tentar. As Vamos lá. grandes dicas de reforma íntima que a gente pode tomar, elas estão, na verdade, enraizadas na questão 919A do Livro dos Espíritos, aonde Santo Agostinho aponta algumas dicas de como fazer isso. E o que é que temos lá em resumo? Dica número 1. Antes de dormir, repassar o seu dia para ver se você tem alguém que poderia ter do que reclamar de você. Então, você revisa tudo o que você fez, analisa todos os seus atos, vendo na relação que você tem com as pessoas, e em cima disso você percebe se existe alguém que poderia ter algo para criticar de você e indicando o que você poderia melhorar. Dica número 1. Dica número 2, que é a dica também de Santo Agostinho. Se você está com dificuldade para saber se a sua ação é boa ou ruim, você faz o seguinte, você se imagina vendo a cena você fazendo. Coloque outra pessoa no seu lugar e veja a pessoa fazendo o que você faz. E julgue, pelas suas análises, como você diria que aquela pessoa está agindo. Então, colocar outra pessoa na nossa posição é um excelente instrumento para que você saiba se você está agindo correto ou não. Uma terceira dica. Como saber se a gente está agindo correto em termos de reforma íntima? Pegue a sua atitude, aquilo que você faz, e generalize. Imagine toda a humanidade fazendo o que você está fazendo. O mundo piora ou o mundo melhora? Se o mundo piora com a sua atitude, então a sua ação não é boa. Dica número 4. Você verifica se a sua ação ela é a favor da vida ou se ela é contrária à vida. Porque o bem é tudo aquilo que favorece a vida. Então, se você levanta uma bandeira que conspira contra a vida, automaticamente você não está alinhado com os propósitos do bem. Dou um exemplo. Pessoas que levantam a bandeira que defende o aborto. Defende a vida? Não. Conspira contra a vida, então não é o bem. Pessoas que levantam a bandeira da pena de morte. É a favor da vida? Não, é contra a vida. Então conspira contra o bem. Todas as ações que nós temos que conspiram contra a saúde e a vida, porque a vida é a expressão da vontade de Deus, não podem ser o bem. E uma quinta estratégia para o trabalho da reforma íntima, quando tudo falhar, é você dizer: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, você tem por aí uma dica boa do que você poderia fazer imaginando Jesus colocado no seu lugar. Ah, mas Jesus é Jesus, ele é modelo para isso, para ser a referência para nós. Em termos práticos, para que a gente possa fazer a nossa mudança interior, existe um detalhe. Nós, quando começamos a fazer a nossa mudança, nós descobrimos uma série de imperfeições. Descobrimos que nós temos muito defeito. E isso algumas vezes prejudica e perturba as pessoas, porque elas ficam tão assustadas com o número de defeitos que tem que elas não sabem por onde começar. Então elas se desesperam. E se faz? Você procura as mais importantes. Como é que eu vou fazer? Observe o que as pessoas mais reclamam de você, o que as pessoas mais dizem. Você é muito isso, você é muito aquilo. O que mais as pessoas reclamam, você diz: opa, esse é o meu defeito. É esse que está incomodando mais. E você trabalha nesses que as pessoas reclamam mais, porque são tantos que você não sabe por onde começar. Comece por aqueles que são mais reclamados. E também, uma outra estratégia para saber por onde começar: observe os defeitos que mais se repetem. Vira e mexe, você está na mesma situação. Passam-se os dias, você se desembaraça quando você vê na mesma confusão de novo. Problemas que se repetem de maneira sistemática é um indicativo de onde a alma está frágil. Então, com esses 7 instrumentos que eu acabei de lhe passar, ou seja, repassar o dia antes de dormir,
2, colocar alguém no nosso lugar. 3, generalizar as nossas condutas. 4, o 4 eu esqueci. O 5, Jesus colocado no nosso... 4, verifique se você trabalha a favor da vida. 5, coloque Jesus no seu lugar. 7, procure verificar o que é que as pessoas mais criticam em você. 6, né? E 7, verifique quais são as dificuldades que mais voltam. Em cima desses 7 instrumentos, você vai ter bastante material para iniciar o seu trabalho de reforma íntima. E uma última dica, que poderia ser uma 8ª, é tomar cuidado, porque autoconhecimento não é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é a transformação moral, não é se autoconhecer. Porque tem gente que se autoconhece e acha que chegou no destino porque se autoconheceu. Não é. A gente tem que mudar. Aí sim, eu me conheço, eu descubro quem eu sou para que eu mude. E existe um perigo muito grande, que são 2 problemas que às vezes a gente enfrenta quando inicia o processo de autoconhecimento. O primeiro deles é a cristalização do ego. Eu me conheço e depois digo, rapaz, eu descobri que eu sou grosseiro, que eu sou uma pessoa ignorante. Então eu não vou fingir mais, agora eu vou assumir que eu sou grosseiro mesmo. Então, ao invés do autoconhecimento servir para que a pessoa descubra e se transforme, ela veste a capa do ego e ela automaticamente desiste da mudança e se realiza em retirar a aparente virtude que ela tinha e se mostrar, se despir do verniz social e ser, então, agressivo, dizendo, agora eu sou verdadeiro. Então, isso não é o objetivo do espiritismo. Se autoconhecer para se tornar uma criatura cristalizada nos defeitos do ego não é propósito do espiritismo. E um segundo problema, dentro dessa 8ª dica, é evitar a implosão do ego, que é a pessoa que acha que ela tem muitas virtudes. Quando descobre que ela não é tão virtuosa quanto imaginava, ela implode. Ela se desespera. Meu Deus, eu sou uma alma monstruosa, eu sou um monstro, eu sou um monstro. E esse processo de perturbação pode nos arrastar na direção da depressão. Então, é ter lucidez, autoacolher-se, autorrespeitar-se e fazer um processo de aceitação da nossa própria pequenez, para que a gente comece, então, a iniciar o processo de mudança. Essas dicas talvez sejam suficientes para apontar a bússola de para onde a gente pode ir.